bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. É sempre um prazer estar aqui com você. E como sempre, hoje temos um assunto muito importante para conversar sobre os seus direitos, os direitos do dia a dia e muito mais agora nesse período de pandemia. Você sabe quais são os seus direitos? Nem sempre a gente sabe, coisas que a gente tem todo o direito e a gente não conhece. Quando a gente não conhece, a gente perde. Então é importante conhecer. E no programa de hoje, vamos discutir o direito do consumidor e as ferramentas que nós temos para usar no sistema jurídico brasileiro, especialmente o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes nos sentimos lesados ou temos um problema com o serviço prestado ou produto e não sabemos onde recorrer, né? E o mais importante é que todos saibam o caminho para resolver tudo isso sem precisar chegar à justiça. Temos órgãos que nos ajudam nisso dentro do próprio GDF e também em outros da estrutura federal. E para isso, nós queremos conhecer um pouquinho sobre o nosso PROCON, o PROCON aqui no Distrito Federal. E hoje recebemos o advogado Marcelo Nascimento, formado em Direito pelo UniCeub, especialista em Direito Processual Civil. Ele já esteve lá no Palácio do Planalto, na Casa Civil, junto com um grande amigo, que é o ministro Gustavo, e chegou à direção-geral do Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON, para nos auxiliar, para auxiliar aqui o governo do Distrito Federal e, sobretudo, para cuidar de você, cuidar dos seus direitos. E pode ter certeza absoluta, eu bati um papo antes aqui com ele, o PROCON está extremamente técnico, mais do que foi, não é hoje um cabide de empregos, não é hoje um local em que os apadrinhados políticos ali estavam e muitas vezes sequer sabiam como responder às demandas da população. E hoje o órgão se tornou bastante técnico, o PROCON bastante técnico, com a estrutura voltada verdadeiramente para você, consumidor. Primeiro, é uma alegria tê-lo conosco, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, bispo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar aí um pouquinho sobre o PROCON, sobre essa importante instituição aí para o Distrito Federal e também direito do consumidor, né, poder esclarecer algumas dúvidas, orientar os consumidores também, principalmente nesse período de pandemia, né, que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre seus direitos. Doutor Marcelo, muita gente nem sabe também que tem um PROCON, mas eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor explicasse o que é o PROCON, para que a nossa população saiba exatamente da importância desse órgão. Bom, o PROCON ele é o órgão responsável pela defesa e proteção dos direitos do consumidor, né? A Constituição de 1988 trouxe essa missão para o Estado, né? Há uma previsão constitucional de que a defesa do direito do consumidor ela compete ao Estado, então cabe ao Estado, na forma da lei, dispor dessa defesa. E assim foi criado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é formado por órgãos de defesa do consumidor. Entre eles nós temos os PROCONs, né? Tem o PROCON do Distrito Federal, o PROCONs dos estados, dos municípios, temos a Defensoria Pública, os núcleos de defesa do consumidor das Defensorias Públicas, do Ministério Público também tem suas promotorias de defesa do consumidor, né? A Polícia Civil também tem as suas delegacias especializadas na defesa do consumidor. Então, é uma matéria muito importante que atinge a coletividade de maneira imediata, né? Porque o direito do consumidor ele envolve desde o início, quando a gente acorda, quando a gente vai em casa tentar acender uma luz e não consegue, a gente vai na padaria comprar o pão, você vai num banco tentar estabelecer uma relação ali. Então, o direito do consumidor ele é uma gama e um leque muito grande. Então, ele se interage também com outras matérias, né, com outros ramos do direito também, como direito constitucional, direito administrativo, direito penal. Então, é uma matéria de grande relevância que, infelizmente, as nossas universidades nacionais e faculdades não dão, do meu ponto de vista, a devida importância da matéria. Não são todas as faculdades que têm essa matéria como uma matéria obrigacional para o aluno fazer, mas sim como uma matéria optativa, né? Então, é um ponto que a gente também luta fora do órgão, é que tem essa matéria, ela realmente tem envergadura e a importância que ela desempenha na vida de todo cidadão, né? Como já foi dito, né, nos Estados Unidos, como a relevância do direito dos consumidores, todos nós somos consumidores, né? Isso foi uma frase lá do presidente Kennedy, quando alçou o direito dos consumidores com importância constitucional.
Em suma, na realidade, eu acho que é o ramo do direito um dos mais importantes que relaciona exatamente o dia a dia de qualquer cidadão, né? Mas alguma coisa, doutor Marcelo, PROCON, todo mundo fala em PROCON. Mas PROCON é uma sigla. Exatamente o que significa a sigla PROCON? Instituto de Defesa do Consumidor. Né? Então, a nossa maior missão é harmonizar e dar um equilíbrio nas relações de consumo. Né? O consumidor ele é visto como uma parte vulnerável dessa relação entre fornecedores e consumidores. Então, o nosso papel é esse, é tentar harmonizar essas relações por meio do emprego das normas de direito do consumidor. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que esse ano, inclusive, completa 30 anos. É um excelente código, né? Ele serviu de modelo, inclusive, para outros normativos. E nós temos as nossas leis aqui do Distrito Federal, algumas leis nacionais também, que tratam do direito do consumidor. Mas a nossa grande matriz normativa é realmente o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, por meio da aplicação dessas leis, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele protege, ele tem a missão de proteger e harmonizar as relações de consumo. Hoje, o nosso telespectador, mais uma vez, pode estar olhando, nós estamos sendo atacados aqui por alguns mosquitos, e de vez em quando a gente tem que tirar eles de nós, porque nós estamos preferindo gravar ao ar livre, pelo menos aqui protege toda a equipe, os nossos entrevistados, do que está dentro do estúdio. Mas, doutor Marcelo, você está um ano e pouco à frente do PROCON. Chegou aí vindo do governo federal, que logicamente é outra estrutura, mas pelo que eu pude pesquisar, você é aqui mesmo do Distrito Federal. Como você encontrou o PROCON assim que você assumiu essa cadeira? Isso, eu vim a convite do então secretário de Justiça, Gustavo Rocha, que hoje nós temos à frente da pasta a secretária Marcela Passamani. São duas pessoas que vêm desenvolvendo um trabalho, como você bem falou no início, um trabalho bastante técnico e voltado também para a população. Então, né, o governador Ibanez nos deu essa oportunidade e a gente vem tocando o PROCON. Quando eu encontrei o PROCON, as primeiras medidas que eu tomei foi saber em que pé que se encontrava o órgão. Então, eu encontrei o órgão com mais de 15 mil processos parados. 15 mil processos? Mais de 15 mil processos, que é um número muito grande. É um número que, se a gente for pensar em termos de tribunal, fazendo uma equiparação com o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal responsável pela uniformização das decisões em âmbito infraconstitucional. Há gabinetes que não têm esse número de processos. Há gabinetes, há ministros que recebem processos do Brasil inteiro e não tem esse número de processos, de 15 mil processos. Mas aí a gente pode deduzir, doutor Marcelo, que são mais de 15 mil processos. Então o PROCON não estava atendendo de uma maneira correta a demanda da população. Buscava socorro, um socorro que não chegava. Infelizmente foi o que nós identificamos. Né? Então, tanto que nos últimos anos, o levantamento que eu fiz foi que houve uma baixa procura do órgão. Né? Até 2019, os índices de procura do órgão foram caindo. Discreto, não porque assim, houve um maior respeito, sim, um maior respeito dos fornecedores com a relação de consumo e dos consumidores. Isso pode ter, mas o grande impacto é que as pessoas não recebiam resposta. Então, o que a gente viu foi uma quantidade enorme de processos parados e sem resposta ao cidadão. O cidadão procurava o PROCON e realmente só tinha o recebimento da sua demanda, mas não havia resposta do órgão. Né? Então, a gente encontrou também o PROCON com o cidadão esperando ali para ser atendido cerca de 40 minutos. Então, ao chegar ao órgão, ele ficava ali numa fila ali enorme, esperando. Então, a gente começou a trabalhar juntamente com o Gustavo, a gente foi trabalhando nas ferramentas que nós dispunhamos para poder melhorar o atendimento para o consumidor e também dar uma resposta efetiva. E é o que hoje a gente tem. Hoje, após esse 1 ano e meio, eu posso falar já que desses 15 mil processos, nós já cuidamos de mais de 9 mil processos, conseguimos resolver nesse período. Desses 15 mil represados, já resolveu 9 mil processos. E hoje o cidadão que ele vai ao PROCON, ele não espera sequer 10 minutos para ser atendido. Mas criou um sistema de atendimento mais rápido, de que forma? Como é que vocês conseguiram esse feito? Assim, primeiro valorizar o próprio servidor do PROCON. Né? Como você bem falou, a gente conseguiu, com o trabalho do Gustavo, a gente conseguiu afastar algumas pretensões de ingerência política no órgão. Era um órgão muito politizado, mas que infelizmente pouco prestou, não deu tanto retorno para a população quanto
deve se dar, e ainda que nós devemos também, ainda o órgão ainda precisa também ter melhorias e dar uma resposta mais séria para o consumidor. Então a gente conseguiu organizar a casa, prestigiar o servidor efetivo também. Acho que o grande segredo também de qualquer instituição é exatamente a valorização vou nem dizer valorização, a valoração do servidor, né? Sim, então a gente, tanto que hoje no PROCON, o PROCON tem 4 diretorias. Na história do PROCON, nunca um cargo de diretor foi ocupado por um servidor efetivo. Então hoje eu tenho a minha chefe de gabinete, é uma servidora efetiva da casa, e os 4 diretores que eu tenho hoje no órgão são todos servidores efetivos da casa. Então isso dá uma injeção de ânimo para o servidor, né, para ele poder, você mostra para ele que ele tem chance de progredir dentro do órgão e alçar os cargos mais relevantes e mais importantes, os cargos de decisão. Então, e guarda a memória também do órgão, né? Sim. Você tem ali o pessoal que quando você tem a alternância política também, os cargos comissionados mudam com muita frequência, a rotatividade é grande, e você prestigiando o servidor efetivo, você tem, bem falou, essa memória aí das pessoas que estão no órgão, um órgão recente, né? O concurso foi de 2012, né? O único concurso que teve no PROCON em 2012, então há uma memória recente, e com isso a gente conseguiu mostrar para os servidores, primeiro, a importância do órgão para a população, como a gente precisa atender, a gente recebe demandas diárias de tudo quanto todas as relações de direito privado, então você envolve telefonia celular, você envolve passagens aéreas, você envolve ensino, né, educacional, então assim, a matéria são as mais vastas, e quando o consumidor ele procura, ele quer receber uma resposta. Eu parabenizo, doutor Marcelo, exatamente isso. Nós estamos falando aqui muito do doutor Gustavo. O doutor Gustavo foi ministro do governo passado na área federal, hoje é secretário-chefe da Casa Civil aqui do Distrito Federal, e eles conseguiram criar uma rede de pessoas muito qualificadas para vários órgãos do GDF, e isso faz toda a diferença, tem feito toda a diferença. Como disse aqui o doutor Marcelo ainda há pouco, muitas vezes alguns lugares estratégicos do Estado não podem ter ingerência política. Eu fui secretário de Estado de Trabalho aqui também do Distrito Federal, e nessa mesma linha nós colocamos servidores, diretores que eram concursados da casa, foi feita toda a diferença, batemos todos os recordes estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, trouxe uma resposta para a sociedade. Isso, parabenizo mais uma vez a você, doutor Marcelo, a toda a sua equipe, porque isso vai fazer toda a diferença na resposta às demandas aqui da população. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar exatamente sobre as maiores demandas que existem dentro do PROCON, como vocês têm canalizado para resolver sem a necessidade de chegar ao judiciário. Mas essa estratégia de mudança hoje, dentro da estrutura do PROCON, está trazendo resultados positivos. Você já falou de 9 mil casos resolvidos. Mas e a demanda que chega no dia a dia? Como é que vocês estão fazendo? Bom, hoje a gente tem um índice de resolutividade de mais de 70% daquela primeira demanda que bate à porta do PROCON. Então, quando o consumidor chega ao PROCON, 70% dos casos que nós estamos recebendo não vira nenhum processo administrativo. A gente consegue resolver já na conciliação ali com o fornecedor. A gente entra em contato e o fornecedor já tem resolvido. E se tratando de telefonia móvel, que é a principal reclamação que a gente tem no PROCON, 90% esse índice. O que a gente fez com as telefonias? Nós trouxemos para dentro do PROCON. Então, hoje eu tenho guichês de 2 empresas de telefonia dentro do PROCON, de funcionários dessa, a gente fez um convênio com essas empresas, que quando o consumidor chega para reclamar da telefonia, nós damos uma resposta ali imediata, ele já sai com aquele problema ali resolvido, 90% dos casos. Parabéns, doutor Marcelo. Olha, isso é importante, o consumidor quer resposta rápida, né? Bem da verdade, se não for dada a resposta rápida, se perde não apenas o direito, mas se perde a garantia daquilo que ele está buscando junto à proteção do Estado. Por isso, no próximo bloco, permaneça conosco, porque no próximo bloco nós falaremos um pouquinho mais sobre o seu direito, o direito do consumidor. Até daqui a pouco.